Vamos começar a nossa aula, falar de Romanos 2. Mas antes de começar a aula, vamos fazer uma oração. E nessa oração vamos apresentar a família da Elô, tá? Que a avó dela faleceu, né? Então, para que Deus console toda a família lá, a família dela, os parentes todos. Tá bom? Quem pode orar para a gente iniciar? Senhor meu Deus, muito obrigado por esse dia. Abençoe essa aula que Deus vai nos trazer os ensinamentos. Senhor, conforte a família da Elô, que perdeu sua avó. Console, em nome de Jesus, amém. 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 Vamos lá. A nossa apresentação. Hoje vamos falar sobre o capítulo 2 de Romanos. Deixa eu pegar minhas anotações. Vamos lá. As imagens são melhor. Vocês não tinham reparado que eu mudo as fotinhas cada aula? Cara, Eu mudo as fotinhas, não é sempre a mesma. o velho tá brabo. O velho tá bravo. Ele tá bravo. Então hoje a gente vai falar do capítulo 2 de Romanos. A gente vai recapitular um pouquinho do que a gente estudou a aula passada. E a gente vai fazer uma exegese. Lembra o que é exegese? Não. Calma aí. Lembra, né? Vixe, Maria. A Mari tá no Google. Aí, Eu não vou. Que isso? era alguma coisa que vocês faziam Mas muito não na vale teologia, mano. Não era isso? Fala aí, Mari. É o contexto, isso dá o contexto. Isso aí mesmo. Vai comentar sobre o assunto que eu acabei de ler aqui no Google, porque eu sou honesta, tá? Não sou mentirosa. Nossa, sacanagem, hein, mano. Exegese é você fazer o entendimento do texto. Claro que se você tem ferramentas, por exemplo, se você sabe grego, você vai conseguir fazer uma exegese melhor. Mas no nosso caso, acho que a maioria aqui não sabe grego. E eu arrisco a dizer que ninguém sabe grego. Eu sei. Não, você não então sabe. vai. Ainda mais o grego koiné, que é o grego comum lá do Novo Testamento. Mas a gente consegue fazer uma exegese para compreender o texto. Como? A gente deu o contexto histórico. Lembra que a gente deu o contexto? Quem era Paulo? O que ele viveu? Com quem ele aprendeu? Então a gente consegue fazer um entendimento do texto, mesmo sem ter esse conhecimento profundo aí de conseguir voltar no grego e tal. Claro que se você tiver o grego, você vai conseguir ir lá no original, ver qual o verdadeiro significado das palavras, tudo. Mas a gente consegue fazer uma exegese que é compreender o texto. E aí tem uma outra palavrinha que é muito importante, que é hermenêutica. Hermenêutica é você vai pegar aquele texto que você fez o entendimento. Você vai primeiro fazer um relacionamento dele com toda a Bíblia, com todo esse contexto histórico, e vai fazer uma compreensão um pouco mais ampla dele. Então você vai trazer aquilo para a sua vida, você vai trazer aquilo para o seu contexto histórico. E aí depois tem uma outra palavrinha que é a homilética. Homilética já é a preparação de um texto para pregação. Então você tem a exegese, que é, você vai pegar aquele texto e entender. Vai lá, o que o autor está falando. A hermenêutica é a contextualização. Você vai contextualizar aquele texto com todo o restante da Bíblia, trazer para os dias atuais, tentar encaixar ele nos dias atuais. E a homilética é quando você vai preparar uma palavra, né? E aí você tem as técnicas de preparação da palavra, certo? Aí, ó, vocês estão tendo aula de teologia de grátis. De graça. Então, vamos lá. Por que eu coloquei essas fotinhos aí? Essa primeira fotinho aí seria os fariseus. E aqui embaixo a gente tem um juiz, né? Um juiz apontando. O que será que isso tem a ver com o capítulo 2? A gente vai entender agora. Então, a gente já vai começar a recapitular a aula passada com um pouquinho da de hoje. Então, o capítulo 2
ele faz parte de um argumento de Paulo dentro da carta aos Romanos, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3. No capítulo 1, a gente falou aula passada. Então, Paulo, no capítulo 1, estava falando muito com os gentios. Então, lembra que a gente falou na aula passada? Paulo se apresentou lá, né? Aí ele falou que a gente leu o tema da carta, né? Nos versículos 15, 16, 17. Esqueci agora, mas está aqui anotado. E aí ele faz uma lista lá de como o povo estava vivendo lá em Roma, distante de Deus, a lista de pecados, né? Que complementava lá as obras da carne de Gálatas 5, lembra? Estão lembrando disso? Sim. Então, durante esses 3 primeiros capítulos, Paulo vai falar da necessidade da justiça de Deus para os gentios, no capítulo 1, que a gente já estudou. Hoje, ele vai falar para os judeus, não só necessariamente os judeus, tá? A gente generaliza aqui, mas a gente vai entender daqui a pouco. E aí, do versículo 9 do capítulo 3 até o fim do capítulo 3, ele vai falar da necessidade da justiça de Deus para todos. Certo? E aí, onde que o capítulo 2 entra nisso tudo? Nos versículos 1 ao 16, Paulo vai falar especificamente da justiça de Deus. Então, como que essa justiça, como que Deus pratica essa justiça? Como que ela vai ser aplicada aos homens? E do 17 ao 29, ele fala da verdadeira circuncisão. Não só da circuncisão, ele vai falar da lei e, por consequência da lei, a circuncisão, né? Então, hoje a gente vai tentar entender um pouquinho a justiça de Deus e a verdadeira circuncisão, que a gente já falou em Gálatas, né? Lembra que a gente já comentou em Gálatas da verdadeira circuncisão? Quem lembra? Tava falando que não era física, mas era do coração. Isso aí, pronto. Já acabou a aula. Deus abençoe. Café. Então vamos lá. Recapitulando. Na aula passada a gente viu aula 2, capítulo 1 de Romanos. A gente entendeu um pouquinho do capítulo 1. Então a gente começou lá com a saudação de Paulo, lembra? Que a gente sempre fala da graça e da paz, que é o cáris e o shalom. Aí Paulo apresenta o verdadeiro evangelho, que ele fala que não se envergonha do evangelho, lembra? Sim, que tava falando que ele negava o oposto. O oposto, a litote. Então ele fala, não tenho vergonha do evangelho. É como se ele falasse, eu me orgulho de pregar o evangelho. A gente aprendeu o que era a ira de Deus, né? Vocês lembram o que era a ira de Deus? Que ele deixa a pessoa à própria sorte. Isso, a ira de Deus se manifesta deixando o homem lançado à própria sorte. E aí, a gente terminou falando da vida pecaminosa dos gentios, né? Então, fala da lista de pecados, fala daqueles que consentem também. E aí a gente tem que lembrar de algo que é muito importante. Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, e não só a carta aos Romanos, tá? Mas toda a Bíblia. Se vocês voltarem ao original, vocês não vão achar ela divididinha certinho, assim, capítulo, versículo. Romanos 3, 23, João 3, 16. Não, vocês vão achar um texto lá. É um textão gigante. E aí, para nossa compreensão, ela foi dividida em capítulos e versículos. Então, é uma carta mesmo, né? Tipo, ele carta. Falando com o povo. E isso, é uma carta mesmo. Boa, André. Então, é importante a gente lembrar que, embora a gente tenha estudado o capítulo 1 na aula passada, e hoje a gente está estudando o capítulo 2, a gente lembrar disso aqui, ó. Dessa primeira parte aqui de cima, ó. Então, Paulo está continuando o argumento dele, falando que o homem precisa da justiça de Deus. Então, a gente falou dos gentios e hoje a gente está continuando esse assunto. E hoje a gente vai falar sobre os judeus. Ou, a gente generaliza falando que é os judeus, mas a gente vai falar dos moralistas. Que a gente já falou lá em Gálatas. Lá no caso de Gálatas,
a gente falava dos judeus cristãos, né? Ou dos judaizantes. Aqui, Paulo vai falar dos moralistas, de uma forma geral. Então tem os judeus cristãos, os judaizantes, que queriam que o povo voltasse à prática da lei, mas também dentro da igreja existiam pessoas que não eram que não tinham se convertido ao judaísmo, mas que exigiam do povo uma carga que nem eles mesmos conseguiam carregar. Então agora, parece que a gente já viu alguma coisa disso, né, atualmente, né? Parece familiar. Parece familiar, né? Então vamos lá. Agora a gente vai iniciar mesmo no capítulo 2. Então a gente recapitulou. E aí lembra que no final do capítulo 1 começa aquela lista lá de pecados, né? Cadê as Bíblias? Cadê minha Bíblia? Tá aqui. Então vamos lá. Romanos 1, ele vai terminar assim, ó. Romanos 1. Vamos lá. Aí ele vai fazer a lista lá, né? Versículo 28, 29, 30, 31. Aí ele fala lá da lista e fala que quem consente também peca. E aí ele começa o capítulo 2 e ele já fala assim. Quem que pode ler aí? Capítulo 2, versículos 1 a 4. Eu posso ler? Pode, vai lá. Pode. Talvez vocês pensem que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. E dá um pause e sabemos aí. Que... Dá um pause aí. Pratica as mesmas coisas. Esse é o versículo 1. Então, lembra do contexto. Paulo tá falando aquela lista. Ó, vocês pecam nisso. Vocês também consentem. E agora ele fala aqui, ó. Ele continua aquela lista. E aí, logo na continuação da lista, ele fala, ó. Agora vocês aí, que estão julgando o povo que erra, vocês também são culpados. Porque vocês julgam eles pelas coisas que vocês mesmos praticam. Segue aí, Mateus. Tá. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas... Peraí. Se tiver pequenininho... Essas coisas... Vixe Maria. Ah, tá. Por fazer essas coisas, o que eu levo a pensar que evitará o julgamento de Deus da mesma forma. Não percebe o quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Então vamos lá. Então aí no versículo 1 a gente já fez um breve comentário. Então tem aquela lista de pecados lá, vem os que consentem, e aí Paulo, ó, você que está julgando essas pessoas, cuidado, porque você está julgando elas por uma coisa que você pratica. E aí... É hipócrita, né? Ele julga as pessoas e ele mesmo faz. Exatamente, é o hipócrita. A tal da hipocrisia, né? Sim. E aí, ó a propaganda. E aí, então você tem que... Vamos lembrar, quando que foi escrita a carta de Paulo aos Romanos? Não precisa ter a data exata, mas a gente sabe que foi no primeiro século, né? Primeiro século depois de Cristo. Foi. Então foi lá atrás, praticamente 2000 anos atrás. Nessa época ainda não tinha estudos psicológicos, psiquiátricos sobre o ser humano. E aí recentemente, e aí que eu falo recentemente porque está mais perto da gente do que de Paulo, né? Vem um senhor, um tal de Sigmund Freud. Quem conhece Sigmund Freud? Nossa, nunca ouvi falar. Acho que já ouvi falar dele. Nunca nem vi. Sigmund Freud, vocês já ouviram falar assim? Quem já ouviu a frase Freud explica? Não. Nunca ouviram falar? Ele não era um médico? Cara. Mas ele não era negócio da psicanálise? Isso aí, é isso aí. Exatamente. Freud é o pai da psicanálise. Então ele estudava as atitudes do ser humano
E ele deu um nome para isso aí. Isso aí se chama projeção. O que é projeção? Sabe o data show da igreja? Sim, é um projetor. É um projetor. O que o projetor faz? Ele projeta uma imagem Que tá onde? que tá. Porra, No computador, né? Tá ele- doido. Depende. Ele Pode pega a projetar. imagem que tá verdade. no computador. Vamos pegar o exemplo do computador. Ele pega a imagem do que tá no computador e põe aonde? No telão. No telão, na parede. No data show. É. Isso é a projeção. Você pega algo que está em você e coloca na outra pessoa. Então, quando o Paulo fala aí dos moralizantes, dos moralistas, aliás, ele está falando, ó, vocês pecam e aí vocês querem colocar na outra pessoa, ou nos gentios, ou naqueles não convertidos, um problema que está em vocês. E aí, trazendo para nós mesmos, existe essa projeção em nós. Então, quando a gente vê no outro ou acusa o outro, muitas vezes a gente está fazendo essa projeção. A gente só teme aquilo que a gente faz errado. Então, a gente teme no outro aquilo que a gente sabe que a gente erra. Isso se chama projeção. Então, Paulo já está nos advertindo aí, ó, cuidado, porque você muitas vezes está acusando, mas você está acusando de alguma coisa que você está fazendo. E aí, eu acho que vocês aqui não conviveram muito com o pastor Moisés, né? Não. Só vi Acho ele que quando talvez eu a era Mari pequena. muito pouco, né, Mari? Acho que até os meus 5 anos, mais ou menos. O pastor Moisés, ele costumava pregar o seguinte: quando você aponta, vamos voltar lá na imagem, nosso... Ah, eu já escutei isso aí já. Tem 3 dedos Ó, o pra nosso você Ju. e um Isso. Tem 3 dedos pra você, um pra cima e um pra pessoa. Isso, é exatamente isso aí. Então, Já quando vi. você aponta o erro, você está apontando na pessoa, mas você está se apontando e está apontando para Deus. Então, muito cuidado quando a gente vai julgar uma pessoa. E aqui eu quero entrar num ponto muito importante em relação ao julgamento. Quem já ouviu essa frase assim, você não pode julgar, porque a Bíblia fala que não pode julgar. Eu julguei. todo mundo aqui. acho. Todo mundo aqui, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a Bíblia nos dá plena autoridade para julgar o pecado. Então, Mas não julgar o pecador. não julgar É, o pecador. Mas, Pelo fruto conhecereis, né? Que fala. pelo fruto conhecereis a árvore. Então, Exato. Jesus fala o seguinte, ele fala, ó, não julgueis para que vocês não sejam julgados. Porque com o que vocês julgarem, vocês também serão julgados. E aqui Paulo repete, né, ó, cuidado, vocês estão julgando, mas vocês também estão fazendo. Só que o mesmo Jesus que falou assim, ó, não julgueis para que não sejais julgado, lá na frente, ele vai chamar os fariseus de raça de víboras. Jesus não estava julgando os fariseus ali? Mas Jesus podia, né? Jesus não tinha pecado. E a gente tava- também. Mas ele está nos dando autoridade. O que Jesus está fazendo ali? Ele está nos dando autoridade contra o pecado. Então nós podemos julgar sim o pecado. Então se a pessoa vive na prática do pecado, se a pessoa vive fazendo coisa errada, nós podemos julgar sim, baseados na palavra de Deus. É exatamente isso que o Mateus falou. Os frutos só mostram o que a árvore é. Se a árvore é boa, o fruto vai ser bom. Se a árvore é ruim, o fruto vai ser ruim. E a Bíblia nos dá plena autoridade para julgar, sim. O que você não pode fazer, deixa eu só tomar uma água aqui, é julgar com, primeiro, igual esse juiz aqui, né? Olha a cara dele. Esse juiz de baixo aqui. Até o fariseu aqui de cima. Então você está julgando, mas com ar de superioridade. Tipo assim, você erra, tá vendo? Você tá errado. Eu sou melhor que você. Aí tá zoando, cara. Teve recentemente lá o fato lá do engenheiro civil muito melhor do que você, né? Ah, eu lembro. Aí meu pai Então- disse que eles perderam emprego já.
Então, É a palavra a parábola do fariseu e do publicano, né? exatamente É. isso aí, André. Caramba, viu? Estão fazendo dever de casa, né? Que legal. Então, E- como que era a oração do fariseu lá, André? Ah, obrigado a Deus, porque eu não sou que nem esse cara, que ele rouba, que ele peca, que ele faz isso. Eu sou bom, eu E não... como era a oração do publicano? Senhor Deus, me perdoa pelos pecados que eu tenho cometido, que o Senhor sabe que... É isso aí, muito bem, é exatamente isso aí. A oração do fariseu e a do publicano. Então, nós temos que julgar o pecado sim, mas antes de julgar e condenar a pessoa, nós precisamos olhar para nós mesmos. Né? Então, cuidado com a projeção. Segundo ponto aí desse trecho, fala que Deus condena todo que vive em pecado. Marcos 16:16. Vamos lá. Quem pode ler? Câmbio Marcos 16, o quê? 16. Calma aí. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E será condenado. Então, se você já não crê, se você não tem a atuação do Espírito Santo, você já vai ser condenado. Então Deus condena todo aquele que quer viver em pecado. Então não precisa a gente julgar com ar de superioridade, a gente ficar acusando, nada. A gente precisa olhar para nós mesmos, como Paulo fala aí, ó, cuidado, para que você não coloque no outro um erro que você está cometendo. E deixa aqueles que querem viver em pecado viver. Lembra que a gente citou Apocalipse semana passada? Aquele que está sujo, continue se sujando se quiser. Ou seja, aquele que está vivendo em pecado, se você continuar vivendo em pecado, viva. A gente precisa mudar, certo? E aí, no versículo 3, a gente começa a falar aqui de uma coisa que é a revelação de Deus. Como que Deus se revela aos homens? A gente pode falar aqui um pouquinho das dispensações, né? Mas aqui eu quero falar as dispensações que a gente fala é o tempo da inocência, o tempo da lei, o tempo da graça, certo? Já ouviram falar disso, né? A gente já falou desse assunto uma vez. Mas aqui eu quero falar de dois tipos de revelação que Deus se revela ao ser humano. Tem a revelação natural e a revelação especial. O que é a revelação natural? A revelação natural é a que Deus colocou no ser humano, que faz com que ele distingua o que é bem, o que é bom e o que é mal. E a revelação especial... A consciência, né? A consciência é a lei moral que Deus colocou no homem. Antes do homem pecar, e mesmo em pecado, o homem tem essa lei dentro dele. E também tem a revelação especial. O que é a revelação especial? É a palavra de Deus que foi dada aos judeus. Então, quando Deus escolheu o povo hebreu, ele foi lá e deu a lei para o povo hebreu. Essa é uma revelação especial que os gentios não tinham. Só quem tinha era o povo hebreu. E aí, o que acontece? Quando Paulo fala aí aos romanos, ele está alertando para um ponto muito importante, que é o seguinte: Deus foi muito bondoso com os judeus e deu para eles, além da revelação natural, a revelação especial. Mas os judeus, ou antes o povo hebreu e depois os judeus, eles achavam que porque Deus tinha escolhido eles para ser representante deles na Terra, eles eram privilegiados. Especiais? Para Deus eles eram especiais. Deus escolheu eles para fazer uma obra. Eles, Mas, eram preconceituosos, né? Achava, Deus é só pra gente. Eu sou nenhum tipo outro Coca-Cola povo. do deserto. A lei é só pra gente. então, Eles se não achavam melhor. é que eles achavam que a lei era só para eles.
e que Deus era só para eles. Eles achavam que Deus tinha se revelado para eles e que tinha dado a lei para eles porque eles eram Melhor. os tais, que eles eram melhores. Só que eles esqueceram que eles tinham uma responsabilidade com isso, né? Lembra do Homem-Aranha? Grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Que o tio Ben fala pro Homem-Aranha. Era mais ou menos isso aqui que o povo hebreu tinha. Deus deu para eles uma revelação especial. Deus se manifestava para eles. E eles esqueceram que eles tinham uma responsabilidade. E ao invés de serem realmente os representantes de Deus na Terra, eles acabaram indo para um outro lado, falando assim, não, nós somos os tais, nós temos privilégios, vocês todos vão para o inferno, vocês todos estão fazendo coisa errada, nós não, porque Deus é tolerante com a gente. Verdade, mano. E aí Paulo alerta justamente para isso. Paulo está falando, ó, vocês estão achando que Deus vai privilegiar vocês? Cuidado. E aí Paulo fala justamente, no versículo 4, Paulo fala justamente dessa interpretação errada que os hebreus tiveram, que os judeus tiveram em relação a tudo que Deus fez para eles. E ao invés de se sentirem responsáveis, eles acabaram se tornando juízes sobre os gentios. E aí vamos ler mais alguns versículos, e aí a gente vai para a seção 2. Vamos lá para Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5. Mateus 7, do 3 ao 5. Quem pode ler? Pode ir? Pode. Do 3 ao 5? Isso. Tá. E por que não reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando numa trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave de teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, aqui, aquela parte que a gente falou, não julguem, começa lá no versículo 1, hein? Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados do modo que vocês julgam. E aqui, fala, ó, quer dizer que você está tentando tirar um cisco do olho do seu irmão e tem uma trave no seu? Então, primeiro, tira a trave do seu olho, depois você ajuda a tirar o cisco do olho do seu irmão. Certo? Então agora a gente vai entrar nos versículos 5 a 11. Quem pode ler? Se tiver pequeno, pode ler no celular, tá? Romanos 2, do 5 ao 11. Mas por causa do seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, ira sobre si mesmo, pois da ira se aproxima quando o justo juízo de Deus se revelará. Ele julgará de acordo com seus atos. Dará a vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos e se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. Todos que praticam o mal, ele trará aflição, calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios. Pois Deus não age com favoritismo. Opa, pra mim cortou uma frase, mas leu tudo, né? Então é o seguinte, aqui Paulo começa falando, ó, tá vendo? Vocês se recusam a abandonar o pecado, mas lá no capítulo 1 ele já tinha falado por quê, né? Por causa do coração obscurecido, né? Então, os moralistas, eles se recusam a deixar essas práticas. E aí Paulo fala, ó, se vocês querem continuar fazendo isso, então ajam conforme as suas próprias vontades. Mas vocês vão acumular ira e vocês vão receber lá no julgamento final a recompensa pelos seus atos. E aí vem um ponto importante. Vamos até pegar aqui, ó. Ele julgará cada um
de acordo com o quê? Com suas obras. Com Com seus suas obras. É o versículo 6. Então Deus vai julgar a gente pelas obras. Mas a salvação não é pela graça? Mas as obras é consequência da salvação, não é? Exatamente, é isso aí, Mateus. Quem faz boas obras não é salvo, mas quem é salvo faz boas obras. Exatamente. Então as boas obras nem sempre mostram que a pessoa é salva. Mas a pessoa salva, ela pratica boas obras. É o que a gente já falou aqui. A árvore boa produz Bons frutos. bons frutos. Então o que acontece? Por que existe... E aí vem um ponto importante aqui. O André até citou. Então, nem todo aquele que faz boas obras, ele é salvo. Mas então por que a pessoa pratica boas obras mesmo sem ser salva? Que ela acha que aquilo vai salvar ela. Exatamente. Que nem os espíritas são assim, não são? Que nem eu tenho uma lá. Então, mas tem pessoas... Vamos pensar num ateu. Que ele pratica boas obras, não tem? Tem. E aí, por que ele faz boas obras? Talvez o motivo pelo Por qual causa da boas consciência. obras seja diferente. Tipo, não é por causa do amor de Por Deus. causa dele Da sabe o que é gente. certo e o que é errado pela Das- consciência. E tipo, talvez assim, o motivo pelo qual ele faça seja diferente. Talvez pela própria glória dele, entendeu? As pessoas verem ele como uma boa pessoa, pra ele melhorar os relacionamentos dele. Isso, tipo, Não como uma. daí as não- pessoas olham pra ele e falam, olha como ele é bonzinho, como ele Exatamente, faz ao invés de verem Deus, sabe, na vida da pessoa. Ó, Eu acho que é isso aí. Indiferente da motivação, o André falou aqui, e agora a gente vai fazer a ligação das ideias. Lembra que a gente falou da revelação natural, da revelação especial, da lei moral, da consciência? Por que pessoas que não servem a Deus, ou até pessoas que dizem não existir Deus, praticam boas obras? Por causa da lei moral, por causa da consciência. Deus colocou isso em nós antes mesmo do homem pecar. Então as pessoas sabem o que é certo e o que é errado. Então elas vão praticar boas obras, porque elas já têm isso dentro delas. A diferença é que, com a revelação especial, com a palavra, nós hoje, com a manifestação de Jesus Cristo, com a encarnação de Jesus Cristo, com o Espírito Santo, nós entendemos que nós temos isso, mas mais do que isso, o Espírito Santo nos ajuda a produzir o fruto do Espírito, né? Então, o que Paulo está falando nesses versículos aqui, do 5 ao 11? Que Deus vai julgar cada um por aquilo que ele pratica da revelação que ele teve de Deus. Então Deus vai julgar os gentios que não receberam a revelação especial, ou seja, que não receberam a palavra, por aquilo que Deus já colocou dentro deles. Então, se a pessoa praticava coisas ruins, ela vai ser julgada por aquilo. Os judeus, nós que recebemos a palavra, que temos o Espírito Santo, que compreendemos, que ouvimos a Escritura, nós vamos ser julgados conforme aquilo que a gente recebeu. E aí Paulo fala, os desobedientes receberão a recompensa das suas ações, que é a ira. E aí ele termina, e aí aqueles que obedecem vão receber a recompensa da sua obediência. E aí Paulo termina falando, lá no versículo 11, o seguinte: Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, na versão NVT fala, Deus não age com favoritismo. Então Paulo está falando para aqueles moralistas que, vocês se acham os top, vocês se acham acima de todos, mas não. Deus vai julgar vocês com a revelação que ele deu dele para vocês. Então, se vocês têm a revelação especial, a palavra, vocês vão ser julgados conforme a palavra. Certo? Certo.
Então, Deus vai julgar cada um conforme a revelação que cada um teve dele. Então, fiquem tranquilos, porque Deus vai nos dar um julgamento justo. E aí vamos para os versículos 12 a 16. Então, aqui a gente começou falando que o juízo de Deus é inevitável. A gente falou que o juízo de Deus é justo. E agora, o juízo de Deus é imparcial. Vamos ler lá do 12 ao 16. Posso ler? Pode. Assim, todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos os que pecarem estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos dele. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncio. Glória a Deus. Então aí no último versículo, a gente vê uma coisa importante. O julgamento já está marcado. O dia do julgamento já está marcado. E todos serão julgados. Certo? E aí, Paulo fala como vai ser esse julgamento de Deus, esse julgamento justo de Deus. Lembra que a gente leu um pouquinho antes, tem algumas versões que falam assim, que Deus vai julgar em verdade. Tem uma verdade que Deus usa para julgar. E aí a gente fala da lei moral e da lei escrita que a gente já falou aqui. Lei moral é a lei da consciência que foi imputada no ser humano e que faz com que o homem consiga distinguir entre o bem e o mal, entre o que é bom e o que é ruim. E aí a gente já falou aqui. Por que até pessoas que dizem que não existe Deus praticam boas obras? Porque já está isso dentro de nós. E aí tem a lei escrita, que é a lei mosaica, que foi dada ao povo hebreu. E aí tem uma coisa muito importante no julgamento de Deus, que é o seguinte: Deus vai julgar as intenções. Então, independentemente da forma como a gente conhece a Deus, independentemente de como nós tivemos essa revelação de Deus, Ele tem plenas condições de julgar cada um de nós. Porque Deus sonda, Deus conhece os nossos corações, Deus conhece os nossos mais profundos pensamentos, e Ele é capaz de julgar as intenções. E aí, no versículo 13, Paulo fala que o que vai nos justificar diante de Deus não é apenas ouvir a lei, mas a prática. E a gente volta lá para Gálatas, lembra? Colocar sobre as pessoas um jugo que a gente mesmo não consegue carregar. Colocar nas costas das pessoas um peso que a gente mesmo não carrega. Então, isso é ouvir a lei. Agora, praticar eu sou um pecador, eu estou vivendo dessa forma, eu preciso me consertar, eu preciso me santificar. Então Paulo está nos alertando também como moralistas, que muitas vezes a gente é dentro da igreja contemporânea, para que a gente tome cuidado com isso. E aí, Paulo também fala que mesmo os gentios que não receberam a revelação especial, ou seja, a lei escrita, por causa daquilo que Deus colocou no homem, ele é capaz de praticar a lei moral, certo? Certo. E aí, como a gente falou no versículo 16, a data do julgamento e como será esse julgamento já está definido. Deus já definiu. Nenhum tribunal da terra, ou seja, nenhum homem pode julgar a intenção. Então a Mari falou aqui, por que a pessoa pratica boas obras?
porque ela quer ser vista como uma boa pessoa, ela quer ter bons relacionamentos, ela quer isso, quer aquilo. A gente tá tudo que a gente tá falando, a gente tá fazendo suposição, né? Mas para Deus não. Deus, ele conhece, ele sabe a intenção do nosso coração, ele sabe o que se passa na nossa mente e ele é plenamente capaz de julgar as intenções do coração. Vamos ler agora do 17 ao 24. Você que se diz judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha no seu relacionamento especial com ele, conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo porque foi instruído em sua lei, está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento e verdade? Pois bem, se você ensina a outros, por que você não ensina a si mesmo? Diz a outros que não roubem, mas você mesmo rouba. Afirma que o errado cometer adultério, mas você mesmo adultera. Condena a idolatria, mas rouba objetos dos templos. Você que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Não é de admirar que as escrituras digam: os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. Forte, né? É Amém. forte isso aí mesmo. Glória a Deus. Aí, no versículo 24, tem uma referência a Isaías 52:5, tá? Esse trecho aí que está entre aspas é uma referência a Isaías 52:5. Então, o que Paulo está falando aqui? Agora a gente fala da falsa confiança na lei que os judeus tinham, ou que os moralistas tinham. A gente não sabe ao certo, vamos falar de judeu, a gente não sabe ao certo quando que os hebreus passaram a ser chamados de judeus. O que a gente sabe é que esse termo judeu, ele tem como base o nome Judá, né? Judá, isso aí. E o que significa Judá? Judá significa louvor. Está lá em Gênesis 29:35. Quando Judá nasceu, tem lá o significado do nome dele. E aí, quando Jacó estava para morrer, ele abençoou seus filhos, lembra? A bênção de Jacó está lá em Gênesis 49:8 e fala que os povos louvarão o nome de Judá. E aí, os judeus, fazendo essa analogia, os judeus eram responsáveis por fazer com que todos louvassem a Deus. Todos se chegassem a Deus para adorar a Deus. E eles tinham, vamos nos colocar no lugar deles. Imagina a gente ser escolhido para ser o representante de Deus na Terra, para ter as revelações de Deus, a palavra, o Espírito Santo, da forma que a gente tem hoje. Vocês não tinham que ter, a gente não teria que ter orgulho disso? O que vocês acham? Sim. A gente como igreja hoje, a gente não tinha que ter orgulho de fazer parte do corpo de Cristo? Tinha, né? Mas a gente... Sim. Temos que ter. E aí Paulo está falando aqui para os judeus, ó, vocês foram escolhidos para ser o guia das pessoas, vocês foram escolhidos para levar as pessoas para mais perto de Deus, vocês foram escolhidos para serem mestres das pessoas, vocês foram escolhidos para mostrar para as pessoas que nós devemos adorar apenas um único Deus, vocês têm que mostrar para as pessoas que o pecado não agrada a Deus. Então vocês têm que ter orgulho disso mesmo. E os judeus se orgulhavam muito disso. Só que esse orgulho... É demais, né? Só que esse orgulho foi para um lado ruim, né? Então, nós como igreja, nós temos que ter orgulho disso. Nós temos que nos alegrar porque Deus nos escolheu para fazer essa obra.
Mas Só que toda a glória tem que ser pra Deus, né? toda a glória tem que ser para Deus. Só que, como a gente já falou aqui, eles acabaram interpretando de uma forma errada. Não que eles tinham uma responsabilidade para com Deus, para com os seres humanos, mas eles acharam que eles tinham um privilégio. E aí eles acabaram se tornando cegos, presunçosos e orgulhosos num sentido ruim, né? De tipo, eu sou superior, eu sou melhor, vocês são todos pecadores, vão ser condenados. E não é isso que Deus queria dos judeus. E não é isso que Deus quer da gente hoje. Deus quer que a gente sinta orgulho de ser escolhido dele para fazer uma obra, para fazer parte do corpo de Cristo. Mas ele quer que a gente entenda que a gente tem uma responsabilidade, que é pregar o evangelho, certo? E aí, dos versículos 21 ao 23, Paulo deixa muito claro para os judeus o que eles estavam fazendo. Então, eles tinham que ser responsáveis pelo ensino da palavra de Deus. E o que eles estavam fazendo? Se tornando falsos mestres. Eles eram responsáveis por mostrar o pecado das pessoas, mas eles tinham se tornado ladrões. A palavra fala que eles não podiam adulterar, mas eles estavam adulterando. Não podiam praticar idolatria, mas eles roubavam os ídolos dos outros e guardavam para eles lá. Então se tornavam idólatras. E, pior do que tudo isso, eram desobedientes, porque eles tinham a revelação especial, eles tinham a palavra, eles sabiam o que precisavam fazer e não faziam. E aí, Paulo termina falando, ele faz essa referência a Isaías 52:5, falando o seguinte, por causa dessas suas atitudes, o meu nome é blasfemado. E a gente também tem que tomar cuidado com as nossas atitudes hoje. Por quê? Será que as pessoas olham para nós e eles veem um Deus bom, um Deus que salva, um Deus que transforma? Ou eles veem um Deus que tanto faz, tanto fez? Um Deus que tolera o pecado, que tolera a iniquidade? Então Paulo está nos alertando para que nós não sejamos motivo de blasfêmia do nome de Deus. Então, na nossa casa, na escola, no trabalho, no nosso dia a dia com os nossos amigos de condomínio, amigos da vizinhança, o que a gente está passando para eles? Que Deus é um Deus tolerante, que tolera o pecado? Ou que Deus é um Deus justo, um Deus de justiça, que vai dar a cada um conforme aquilo que praticou, do que conheceu de Deus? E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês. Quem conhece o David Livingstone? Não? David Livingstone, ele foi um dos responsáveis pelo evangelismo na África. E quando o David Livingstone foi pregar o evangelho na África, ele teve muitos problemas. Sabe por quê? Porque antes dele chegar, os portugueses, em nome de Deus, os cristãos portugueses, iam lá para escravizar o povo e comercializar escravos. Então imagina a dificuldade que ele teve de pregar o verdadeiro evangelho, sendo que as pessoas lá já tinham esse preconceito em relação aos cristãos. Ele veio aqui para me escravizar e me vender. É que nem acho que foi Mahatma Gandhi, né, que ele falou que ele até gostava de Jesus, né? Só que ele odiava os cristãos porque os cristãos não tinham nada a ver com Jesus. Sim. Né, o E aí, Gandhi falou isso. Eu vou falar da parte do Oriente. O que acontece? Os muçulmanos, eles não podem beber. E aí, o que os crentes, os cristãos que iam lá pro Oriente faziam? Eles bebiam. Não só bebiam, mas eles comercializavam a bebida para os muçulmanos. Então, os cristãos vendiam as bebidas que eles não podiam vender para os muçulmanos que não podiam beber. Então, no Oriente também teve muita dificuldade, ainda tem muita dificuldade de pregar o evangelho por conta disso. Quando eles olham os cristãos, eles veem com preconceito. E aí,
tem um livro do Hernandes Dias Lopes, que é um comentário expositivo de Romanos, que ele fala justamente da dupla personalidade dos cristãos. Então ele fala uma frase que é muito forte, mas que a gente precisa tomar muito cuidado. Um cristão de vida dupla é pior que um ateu. Um crente vivendo na prática do pecado é o maior agente do diabo na igreja. Então, aquele que vive uma vida dupla é pior que um ateu e é um agente do diabo dentro da igreja. E aí eu coloquei alguns trechos aí para a gente relembrar. Gálatas 2. Paulo, ele enfrenta Pedro por causa da dupla vida de Pedro. Ele agia de uma forma com os judeus e agia de outra forma com os gentios. Apocalipse 3, 15 e 16 fala da igreja de Laodiceia. E aí Deus falando para a igreja, né? Ó, vocês não são nem frios, nem quentes. Vocês são mornos. Como vocês são mornos, vou vomitar vocês. Então a gente precisa se definir se a gente quer servir a Deus ou se a gente quer servir ao mundo. E aí esses dois trechos de Deuteronômios 11, 26 e 28, Deuteronômio 30, 19 e 20, fala assim, ó, o que você quer? Você quer a bênção ou a maldição? Você quer a morte ou a vida? Então nós precisamos escolher se nós vamos servir a Deus ou se nós vamos ser servos ou escravos do pecado. Certo? Certo. Vamos ler aí para a gente terminar. Versículos 25 a 29. Posso ler? Pode. A prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei de Deus. Mas se você, que é circuncidado, não obedece à lei de Deus, não é diferente de um gentil incircuncidado. E se os incircuncidados obedecem à lei de Deus, caso não serão também considerados circuncidados? De fato, os gentios incircuncidados que cumprem a lei de Deus condenarão você, judeu, que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedecem a ela. Pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. O judeu verdadeiro é quem o é no íntimo. A circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Amém. Aqui a gente termina a leitura do capítulo 2. E aí, eu coloquei uma equação matemática para vocês entenderem a diferença entre a circuncisão e a incircuncisão. Qual que é a diferença entre a circuncisão e a incircuncisão? Eu vou até grifar aqui. Vamos ver se eu consigo grifar. Obediência. Exatamente. A obediência. Deixa eu pôr de negrito aqui. Ó. Pronto. Obediência. Aí, vamos pegar só essa parte aqui de cima aqui, ó. Circuncisão e incircuncisão. Opa! Não sei se vocês vão lembrar ou se vocês já viram isso, todo mundo já viu isso, mas aqui eu tenho uma equação, né? Então, circuncisão é igual a incircuncisão mais obediência. Se eu quero tirar a obediência desse lado da equação, do lado direito do igual aqui, e passar para o outro lado, eu mudo o sinal dela, certo? Negativo. Certo. É como se eu estivesse subtraindo dos dois lados a obediência. Então, a circuncisão menos a obediência se torna incircuncisão. Então, Paulo fala de novo. A verdadeira circuncisão é aquela do coração. É aquela que traz mudanças internas, não mudanças externas. Então, a diferença entre o circunciso e o incircunciso do coração é a obediência. E aí ele fala, os gentios que não são circuncidados, quando eles obedecem, eles se tornam circuncidados do coração. E aí, é o que a gente já falou em Gálatas, que a gente já falou aqui em Romanos. A circuncisão verdadeira, ela acontece dentro da gente. Não é um símbolo, não é uma marca que a gente tem fora no corpo.
mas é algo interior. E aí, eu quero fazer uma comparação, uma contextualização entre a circuncisão e o batismo. A circuncisão, ela foi dada lá para o povo hebreu como um sinal, certo? Pra mostrar que eles eram. Pra mostrar a pureza que era separado. Que eles mostrar que eram um eles povo eram separado. Um povo Um povo separado. Exatamente. E trazendo para o nosso tempo, o que é o batismo? É a morte do velho homem e... Pra que assim venha o novo, né? Mas o batismo em si, quando você mergulha nas águas, tá realmente matando o seu velho homem, nascendo um novo? Não, tá simbolizando que você agora vai ter um compromisso. Exatamente. O batismo também é um símbolo, assim como a circuncisão. Então, nem a circuncisão, nem o batismo nas águas tem poder para transformar as nossas vidas. A circuncisão e o batismo são símbolos, são confissões. Você está falando, a partir de agora eu escolho servir a Deus. Como a gente falou aqui, precisamos definir quem que a gente vai servir. Então, o batismo nas águas é uma confissão pública, é um símbolo público de que você está falando assim, eu quero matar o meu velho homem, eu quero ser transformado internamente. Mas nem o batismo nas águas, nem a circuncisão tem poder transformador. Então, são marcas, são mandamentos. O povo hebreu tinha que se circuncidar porque Deus tinha um pacto com eles. E Deus também fez um pacto com a gente e nos ordenou para que nós confessássemos isso publicamente. Então, nós precisamos nos batizar. Mas mais importante do que eu preciso me batizar, é você entender que você precisa ser transformado internamente. E aí, sem mudança, as nossas atitudes não passam de legalismo e formalismo, certo? E aí, um ponto importante para quem vai se batizar, para quem ainda não é batizado e quer se batizar, é você ter em mente isso. O batismo, ele não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é conviver com a palavra de Deus, é a leitura da palavra, entendimento da palavra, aprender a palavra de Deus, deixar o Espírito Santo atuar em vocês. O batismo é importante, é um mandamento, precisamos fazer, mas a gente precisa mais do que isso, a gente precisa ter uma transformação interna. Amém? Amém. Dúvidas, perguntas? Amém. Pronto, podem riscar aí o caderninho agora. Próxima aula, Romanos 3. Sem dúvidas, sem perguntas? Sem dúvidas. É isso. Então que esse capítulo de Romanos possa tocar vocês aí, que nós possamos ser transformados internamente. Bom dia. Sim.